para gravar uma aula apresentando o meu projeto de intervenção para o estágio supervisionado Projeto na Escola. Esse estágio foi online no Colégio CRA do Grupo Unis de Alfenas. Meu nome é Claudelane Aparecida Paz e o meu projeto é sobre linhas de indução do campo elétrico. O que é linha de indução? As linhas de indução do campo elétrico é o campo magnético e são representadas pelas tangentes do vetor campo naquela região do espaço. Então, o que quer dizer isso? Que a linha do campo elétrico ela é representada em direção, saindo dos polos, de um polo em direção ao outro. E essas linhas, elas se formam a partir de ondas eletromagnéticas que são opostas. Por quê? Quando as ondas são iguais, elas se repelem. Quando elas são opostas, elas se atraem. Então, cria ali um campo magnético. O que acontece com os polos diferentes? Os polos magnéticos diferentes, eles se atraem, porque são ligados por muitas linhas de campo elétrico. Então, o que isso quer dizer? Igual eu falei no caso anterior. Quando os polos são diferentes, as linhas do campo elétrico, elas tendem a se encontrar, criando ali aquele campo elétrico. Então, a mesma coisa você pegar um ímã de polos diferentes, eles vão se atrair. Se eles tiverem polos iguais, eles vão se repelir, eles vão um afastando do outro. E o que acontece nos polos iguais? Os polos iguais, acontece o quê? Eles se repelem, um empurra o outro. As suas linhas de indução, elas nunca se encontram. Elas ficam, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Porque são dois campos, são dois polos iguais. Então, eles vão se repelir. Então, eles vão criar linhas de indução que elas nunca vão se encontrar. Elas podem chegar próximas, mas elas nunca vão se encontrar. Como são as linhas do campo elétrico? As linhas do campo elétrico, do campo magnético, são sempre fechadas. Elas nunca se cruzam. E quanto mais próximas estiverem, maior será a intensidade do campo magnético naquela região. O que quer dizer? Que elas nunca vão se encontrar. Vai acontecer o quê? Elas chegam muito próximas uma da outra. Se a gente olhar direitinho num vídeo sobre as linhas de indução no campo elétrico, elas não se encontram, elas se formam em torno de alguma coisa. Elas se formam ali em torno dos polos para criar o campo magnético. Além disso, as regiões dos magnetos, de onde saem linhas de indução, é chamada de norte magnético. E a região em que essas linhas de indução emergem é conhecida como sul magnético. Quer dizer o quê? De onde ela sai para onde ela vai. Então, quer dizer o quê? Que o polo norte é de onde sai a linha do campo elétrico. E no polo sul, o campo magnético sul, é onde elas chegam. Então, nós temos aí
a formação de uma linha de indução. Agora, uma parte muito importante desse projeto vou falar da gaiola de Faraday. O que acontece? Muita gente acha que quando a gente está numa tempestade, o lugar mais seguro é dentro do carro. Na verdade, é dentro do carro. Por quê? Porque a lataria do carro, ela cria um campo magnético que não deixa com que os raios, o campo elétrico chegue dentro do carro. Então, muita gente fala que é as rodas que protegem as pessoas que estão dentro do carro. Na verdade, não é a roda. É a parte metálica do carro, onde que ali cria um campo elétrico, um campo magnético, e não permite que a energia, a eletricidade, entre dentro do carro. Então, a gaiola de Faraday, na verdade, ela veio para fazer essa função. Ele fez ela na intenção de criar um meio que bloqueie o campo elétrico. Então, aqui na gaiola de Faraday, eu vou falar um pouco aqui sobre como ela surgiu. Ela surgiu no ano de 1930, a partir de um experimento realizado pelo físico inglês Michael Faraday. Essa gaiola é uma forma de impedir a entrada do campo elétrico e do campo magnético no interior de superfície e estrutura condutoras. É igual eu falei, no carro, na verdade, numa chuva de raios, na verdade, você está protegido dentro do carro, mas não como a gente achava que era por causa das rodas, que são isolantes. Não é por causa da roda, é por causa da carcaça do carro, onde ali cria uma barreira que não deixa o campo elétrico, o campo magnético entrar no interior do carro. Então, na verdade, eu pelo menos, eu acreditava nisso, que eu aprendi em física, que eram as rodas do carro que protegiam a gente, mas não é. A gente tem vários tipos de exemplos da gaiola de Faraday, que igual os para-raios, que de um prédio, por exemplo, o prédio ele é todo revestido por uma superfície que não deixa com que o raio atinge as pessoas que estão dentro do prédio. É por causa dessa gaiola de Faraday. Aí Faraday descobriu que o campo elétrico, quando aplicado a uma superfície ou estrutura com extremidades condutoras, faz com que a superfície produza cargas elétricas opostas ao campo elétrico, ou seja, essas cargas opostas cancelam o campo elétrico externo, criando uma barreira que impede a entrada do campo elétrico no interior da superfície, assim como você pode ver na imagem abaixo. Aqui tem um exemplo da gaiola de Faraday, que são as cargas elétricas positivas e negativas e o campo elétrico. O campo elétrico ele não consegue entrar no interior da superfície. Então, essa gaiola de Faraday, aqui ela está muito bem representada, ó, porque ela tem os polos positivo e negativo, tem as cargas elétricas de um lado positivo, do outro negativo, com isso protegendo. As linhas de indução, elas se formam em volta dessa superfície, ela
ela não fica, não entra dentro dessa superfície. Aqui a gaiola de Faraday. Apesar de ter sido descoberta há muitos anos atrás, ainda assim é extremamente útil e largamente utilizada nos dias atuais. A sua aplicação oferecendo uma barreira de proteção contra campos elétricos e magnéticos indesejados, protege as pessoas de vários riscos e permite uma melhor utilização dos dispositivos eletrônicos, impedindo a saída ou entrada de sinais que podem interferir no seu funcionamento. Então, isso aqui que eu acabei de falar, sobre o carro, sobre o prédio. Muitas das vezes a gente tá sendo protegido pela gaiola de Faraday sem saber que a gente é por causa da criação desses polos que não deixam o campo elétrico entrar na superfície. Aqui eu tenho um link de um vídeo que eu peguei no YouTube para demonstrar como é que funciona, como é que se visualiza as linhas de indução do campo elétrico. Com isso eu vou terminando a minha apresentação aqui. Espero que esteja dentro do esperado e boa tarde a todos e assim eu termino o meu projeto.